para quem está vendo aí o vídeo, né? Bom, hoje iremos falar sobre o sistema digestório. Bom, o sistema digestório é um sistema que ele é responsável pelo processamento dos alimentos que a gente ingere. Então, como todos sabem, nosso corpo ele necessita de alimentos e nutrientes, e é esse o sistema que vai ser o responsável por absorver esses nutrientes para o nosso organismo. Então, ele vai processar os alimentos de uma forma com que pegue as grandes moléculas, né, as macromoléculas, e através da mastigação, da trituração desse alimento, vai diminuir essas moléculas em moléculas menores e elas serão absorvidas pelo nosso organismo. Então, o sistema digestório ele é dividido em duas partes, né, dois grupos de órgãos. Então, no caso aí é o tubo digestório e os órgãos anexos. Então, como vocês podem ver aí, ó, a separação entre tubo digestório e órgãos anexos são quais? Não, no caso, o tubo digestório é por onde o bolo alimentar irá passar para sofrer os processos de digestão e tudo mais, até a sua eliminação. Então, no caso, os órgãos que fazem parte são a boca, né, a faringe, o esôfago aqui, depois o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus. Então é por aqui que o bolo alimentar vai passar. Já os órgãos anexos eles são ligados a esse tubo digestório e eles produzem substâncias que vão auxiliar no processo digestivo. Então eles estão anexados ao tubo digestório e eles também fazem parte da digestão dos alimentos, que são as glândulas salivares, o fígado, pâncreas, que fica logo aqui atrás do estômago, e a vesícula biliar. Então, esses são órgãos que estão auxiliando o tubo digestório no processo digestivo. Se a gente for falar em funções específicas do sistema, vou falar das funções em geral, né? A primeira função aí é o aproveitamento de substâncias que irão nutrir o nosso corpo. Quais são essas substâncias que nutrem o nosso corpo? São os nutrientes. Então, todos os nutrientes que estão encontrados no alimento são nutrientes que são necessários para as nossas células poderem viver, né? Então, no caso, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, vitaminas, sais minerais e a água. Então, esses nutrientes, eles são importantíssimos para o nosso organismo viver. A segunda função aí, a transformação de macromoléculas em micromoléculas, para elas serem absorvidas pelo organismo. Então, esse processo de transformação de macro para micro é o que a gente estava comentando, que é pegar uma grande molécula e dividir em moléculas menores, para elas serem absorvidas pelo sistema. Transporte de alimentos digeridos, águas e sais minerais do intestino para os capilares sanguíneos. Então, isso aqui é um processo que acontece lá no nosso intestino, onde vai pegar esses alimentos que foram digeridos e transformados em moléculas menores e absorver e serem encaminhados até os vasos sanguíneos. Porque é o sistema circulatório que vai circular esses nutrientes pelo nosso corpo, levando até as células. Então, esse processo de absorção dos nutrientes ele vai acontecer lá no intestino. E a última função, que é a eliminação de resíduos e substâncias não absorvidas, juntamente com células descamadas da parede do trato gastrointestinal. Então, normalmente, a gente vai eliminar todas as substâncias que a gente não utilizar no nosso organismo. O que não for de nutriente e o que não for digerido vai ser eliminado. E juntamente com as células que vão morrendo ao longo desse trato gastrointestinal, tem células que vão morrendo e vão sendo descamadas. E essas células vão sendo eliminadas juntamente com essas substâncias que não são aproveitadas lá nas fezes, tá? Um exemplo aí de substância que não é digerida e ela está presente nas fezes é as fibras. Então, normalmente as fibras, por conta da celulose, a gente não tem enzimas digestivas que conseguem digerir essas fibras. Então elas estão presentes nas nossas fezes, tá? E é elas que vão dar o formato e a densidade e tudo mais lá com relação às fezes. Então tá aí um segredo para poder emagrecer também, né? Por conta das fibras não serem eliminadas,
ou, perdão, não serem absorvidas e serem eliminadas, se a gente conseguir aumentar a quantidade de fibras na nossa alimentação, além de ser muito saudável para o nosso sistema digestório, vai fazer com que a gente entre em saciedade e não coma mais besteira para poder engordar. Então, por isso que é indicado de se comer salada na entrada. Quando você vai almoçar ou jantar, sempre comer salada antes, porque a salada ela vai preencher um grande espaço ali do estômago, vai te dar saciedade e aí você não vai comer as outras substâncias que engordam, como por exemplo carboidratos, lipídios. Então você não comendo, você supostamente vai emagrecer. Então por isso que salada, que é riquíssima em fibras, ela emagrece. Mas claro que você tem que estar comendo antes uma grande quantidade de salada, tá? No caso, depois das funções, existem as subfunções. O que são subfunções? São outras funções, né, individuais que acontecem ao longo do sistema digestório aí. A primeira subfunção do sistema digestório é a mastigação. Então, a mastigação ela é realizada aonde? Na nossa boca através dos dentes. Então, os dentes eles são responsáveis por mastigar o alimento. O que eles vão fazer com o alimento? Eles vão desintegrar esse alimento. Então, é através da mastigação que a gente consegue desintegrar o alimento. Depois da mastigação, acontece a segunda subfunção, que é a subfunção de deglutição. O que seria a deglutição? É conduzir o alimento da faringe para o esôfago. Então, quando a gente está engolindo o bolo alimentar, que foi formado depois da mastigação, esse processo de engolir o alimento é chamado de deglutição. Depois da deglutição, quando ele passar pelo esôfago, o bolo alimentar, quando ele entrar dentro do estômago, esse processo é chamado de ingestão. Então, quando o bolo alimentar entra no estômago, tem um nome e é chamado de ingestão. Depois, dentro do estômago irá acontecer processos químicos que vai desentregar esse bolo alimentar, quebrando as moléculas. Esse processo lá dentro do estômago é chamado de digestão. Depois que digeriu, quebrou os alimentos, passou de macromoléculas para micromoléculas, acontece o processo de absorção, né? Irá absorver lá no intestino. Lembra que a gente comentou? Só acontece a absorção no intestino. E por fim, absorvendo os nutrientes necessários, o que sobrar, o que não for necessário para o nosso organismo, vai ser eliminado através do processo de defecação. Então, a defecação é a eliminação de substâncias não digeridas, tá certo? Então, essas são as subfunções que são realizadas pelo sistema digestório. Aí, se a gente for comentar separadamente sobre os órgãos do tubo digestório, o primeiro órgão que dá início aí é a boca, né? Então, a boca é onde se inicia o trato digestório. E a boca ela é formada por diversos órgãos aí, né? Existem os lábios superiores e inferiores, dentes superiores e inferiores, língua, palato duro, palato mole, úvula, glândulas salivares, orofaringe e gengiva. Então, mostrando aqui na imagem para vocês, para a gente poder entender melhor. Então, tá aí os lábios superiores, lábios inferiores. Bem aqui nessa parte existe o frênulo labial, que é uma parte de tecido que fica aqui limitando o movimento aqui dos lábios. Logo abaixo a gente tem a gengiva superior e inferior, os dentes. Nós possuímos 32 dentes, tá, gente? 16 superiores e 16 inferiores. Os 4 dentes aqui da frente são chamados de dentes incisivos. Depois nós temos 2 aqui e 2 inferiores, que são os dentes caninos, tá? Os incisivos, que é os da frente, 4 em cima e embaixo, eles servem para cortar o alimento, eles parecem uma lâmina. Agora os caninos, eles servem para perfurar o alimento. São dentes pontiagudos, 2 em cima e 2 embaixo. Depois nós temos os pré-molares, que são 4 em cima e 4 embaixo, que eles são mais achatados, então eles servem mais para triturar o alimento. E depois nós temos os molares, que são 6 em cima e 6 embaixo. Aí existe o primeiro, segundo e terceiro molar. O terceiro molar é o famoso dente ciso, tá? Que é o dente que tem que ser retirado. Muitas das vezes ele precisa ser retirado porque ele normalmente nasce torto. E aí, se não retirar, ele entorta todos os outros dentes. Então estão aí os dentes.
Ainda na nossa boca, nós possuímos a língua, né? Tem a imagem aqui da língua. A nossa língua, gente, não somente a língua, mas toda a nossa boca, existem células que são chamadas de papilas gustativas. E essas papilas gustativas, elas que são fundamentais para captar os sabores, tá? Então são as papilas gustativas que estão espalhadas por toda a nossa boca e na língua em concentração, que são responsáveis por captar os sabores. No caso, o sabor de amargo é nessa região aqui que é captado. No ácido ou azedo, né, é essa região aqui da língua. O sabor salgado fica normalmente aqui e na pontinha da língua a gente capta o doce. Então essas são as regiões onde captam os sabores. E aí existem nervos que vão transmitir esses sabores até o nosso cérebro e aí interpretar lá no nosso cérebro os sabores. Portanto, sempre quando a gente sentir um sabor novo, ele vai ser armazenado lá no cérebro. E quando você sentir esse mesmo sabor, você vai lembrar que você já comeu algo com esse sabor. Então é tudo armazenado no nosso cérebro. O que mais que existe na boca, além da língua? Os dentes, gengiva e lábios. Existe aqui no céu da boca que é chamado de palato, que é a região palatina, né? É o nosso céu da boca. Existe o palato duro e palato mole. Palato duro, no caso, é a região óssea, tá? Dos ossos palatinos. E palato mole é o revestimento de tecido e mucosa bucal aqui. Além do palato duro e palato mole, existe aqui a terminação aqui palatina, que é chamada de úvula, que é aquele famoso sininho, né? Que é a úvula. Para que serve a úvula? A úvula, quando a gente está deglutindo o alimento, ela vai elevar e vai tampar a nasofaringe, impedindo que o alimento saia pelo nariz. Muitas das vezes, às vezes isso acontece, né? De sair um grãozinho de arroz ali pelo nariz. Mas normalmente a função da úvula é essa, ela tampa lá o buraco da nasofaringe na hora que a gente está deglutindo, para o alimento não sair pelo nariz. Outra função dela também é que ela é um receptor sensível ao vômito. Sempre quando a gente encostar o dedo aqui na úvula, a gente sente aquela ânsia de vômito, vontade de vomitar, porque ela tem receptores do vômito, tá certo? O que mais que tem aqui na região oral? Nós temos as amígdalas, mas as amígdalas estão mais relacionadas ao sistema linfático, né? E é isso. Então, só na boca existem muitos órgãos, né? E aí é o início do sistema digestório, do trato do tubo digestório. Depois da boca, nós temos o esôfago, tá? O esôfago é um tubo cilíndrico e vertical por onde o alimento vai ser transmitido até o estômago. Então, antes da faringe, depois da faringe, perdão, nós temos o esôfago que vai encaminhar esse alimento para o estômago. Então, ele tem cerca de 30 centímetros, isso aqui é um valor médio, tá? É claro que vai ter relevâncias aí de altura. Então, quanto mais alta a pessoa for, ou quanto mais baixa a pessoa for, vai mudar esse valor aqui do tamanho do esôfago. Quanto maior a pessoa é, maior é o seu esôfago. Quanto menor, menor é o esôfago, tá? Ele é revestido por musculatura lisa, então ele tem músculo liso envolvendo, portanto, ele realiza-se movimentos peristálticos, tá? É um movimento que vai levando o bolo alimentar involuntariamente, sem o nosso controle. Então, por isso que isso acontece, porque existe músculo liso no esôfago. Tá aí a imagem do esôfago, para vocês poderem visualizar. Então, depois que passou aqui pela faringe, na deglutição, vai passar pelo esôfago, né? Então, passando pelo esôfago, vai levando esse alimento até o estômago. Aqui na lateral, nós temos umas imagens que estão representando o que acontece com pessoas que têm refluxo. Normalmente, o que é o refluxo? É quando o alimento volta. Então, normalmente, o alimento tem que ir para uma direção só. Quando ele volta, isso acontece danos no esôfago. Por quê? Normalmente, o estômago ele é adaptado para suportar a acidez, porque a acidez é muito grande dentro do estômago. Então, quando esse alimento volta, o esôfago ele não tem essa defesa contra o ácido, né, como o estômago tem. Então, quando esse ácido volta aqui com o bolo alimentar, no refluxo, vai corroer aqui a parede esofágica, né? Porque ele não é adaptado para isso. E aí vai causar feridas, e essas feridas vão se chamar, normalmente,
essas feridas vão desenvolver uma inflamação aqui e isso é chamado de esofagite, tá? Então, esofagite é quando inflama por conta dessas feridas provocadas aí pela acidez. Se não tratar isso, essas feridas vão se agravando e pode até desenvolver um câncer aqui no esôfago da pessoa. Então, para quem tem refluxo, isso tem que ser tratado, tá? Que essas feridas podem desenvolver até mesmo um câncer. Por que acontece esses refluxos? Porque bem aqui nessa região tem um esfíncter, que é uma válvula que prende ali o alimento para ele não voltar. Às vezes pode ser um problema nessa válvula e aí esse alimento volte. Ou então quando está muito ácido, o estômago está muito ácido e não suporta essa acidez, e aí o alimento também volta. Então isso é muito perigoso para o nosso esôfago, tá? É chamado de esôfago de Barré, quando ele está totalmente com feridas aí, por conta de refluxo. Estômago. Então, o estômago está localizado no quadrante superior esquerdo, tá, do nosso abdômen. Então, o estômago fica do lado esquerdo do abdômen, na parte superior. E é um segmento mais dilatado por conta dos alimentos permanecerem por mais tempo dentro do estômago. Então, o estômago, se a gente for comparar com o restante do trato digestório, ele é bem mais dilatado, porque o alimento fica ali sofrendo digestão por mais tempo. E normalmente ele possui a função de produzir o suco gástrico, no caso, né? Então, para poder acontecer a digestão, ele produz uma substância ácida, que é o suco gástrico, para digerir os alimentos, que seria quebrar em moléculas menores o bolo alimentar. Esse suco gástrico ele é chamado de HCl. O que é HCl? Ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico é o suco gástrico presente dentro do estômago. E o estômago ele vai ser dividido em 5 áreas, 5 regiões, que é a região cardíaca, o fundo do estômago, o corpo, a região antro e região pilórica. Na imagem aqui dá para a gente poder entender melhor. Ó. Bem aqui nessa região é onde tem o esfíncter, que a gente estava comentando, por conta lá do refluxo. Esse esfíncter ele é chamado de cárdia, tá? E essa aqui é a região cardíaca. Por que tem esse nome de cárdia? Porque o coração está bem próximo aqui. O ápice do coração fica próximo aqui dessa região. O fundo do estômago, essa parte verde, onde fica aqui em cima, normalmente, por que é chamado de fundo aqui em cima? Normalmente a gente vai comendo e os alimentos vão preenchendo até o fundo, tá? Então é diferente, a gente pensa que o fundo é embaixo, mas o fundo do estômago fica aqui em cima, tá? Toda essa parte roxa aí é o corpo do estômago, que é a parte mais comprida aí do estômago, né? Aqui no finalzinho de amarelo é a região antropilórica, que é quase o final do estômago. E aqui a região do piloro, ou região pilórica, que tem outro esfíncter, outra válvulazinha aqui. Então, a válvula de entrada do bolo alimentar e aqui embaixo é a válvula de saída. Então, tá aí as divisões do estômago. Então, o estômago ele produz o suco gástrico, ele vai digerir o alimento e depois vai passar para o intestino delgado. Toda vez que a gente se alimentar, esse suco gástrico será produzido, depois será passado para o intestino delgado. Normalmente, para estimular a produção desse ácido, o que seria preciso para a gente começar a produzir esse suco gástrico no estômago? Às vezes a gente pensa que é a mastigação, né? Quando a gente já está se alimentando, mas não. Só da gente estar sentindo o cheiro e vendo o alimento, só de ver e sentir o cheiro, ele já começa a produzir esse suco gástrico, tá? Então, depois que a gente começou a mastigar, o suco gástrico já vai estar lá preparado, esperando o bolo alimentar para digerir. Então, é isso que acontece. Só de ver e sentir o cheiro, a gente já produz o suco gástrico. Outra coisa, depois que digeriu e passou para o intestino delgado, sempre sobra um pouquinho de acidez de suco gástrico aqui dentro. O que acontece? Vai ficar corroendo o estômago aqui dentro? Não. Esse suco gástrico que sobrar, ele vai ter que ser neutralizado, porque senão ele vai corroer as paredes estomacais. Então, depois que aconteceu a digestão do estômago e passou para o intestino delgado, vai neutralizar essa acidez com bicarbonato. Então, o nosso estômago, não sei se vocês sabem, mas o nosso estômago ele produz bicarbonato.
Então, o bicarbonato ele vai neutralizar, deixando o pH neutro aqui para não corroer o estômago, certo? Então, existe uma proteção ácida aqui dentro para depois da digestão, tá certo? E só uma curiosidade aí sobre a acidez do suco gástrico é que o pH do suco gástrico ele é em torno de 2,4, mais ou menos 2,5. E para quem gosta de tomar Coca-Cola aí, o pH da Coca-Cola ele é menor do que o suco gástrico, é 1,8. Então o pH da Coca é muito mais ácido que o estômago, só para vocês terem uma noção, tá? Para quem gosta. Então quando você está tomando muita Coca-Cola, às vezes você pode interferir na acidez estomacal e aumentar a acidez aqui no estômago. Então não é muito interessante estar tomando muita Coca-Cola ou muita substância ácida, tá certo? Então, se tomar muita substância ácida, isso vai ser prejudicial para o estômago, ok? Então tá aí. Depois da digestão aqui, passa para o intestino delgado. Então, o intestino delgado é a principal parte da digestão, ocorre nele, tá? Então, às vezes a gente pensa que só é digestão no estômago, mas também acontece digestão no intestino delgado. E ele se estende do piloro, que é o final do estômago, até a junção ilho-cecal, tá? Que é o final do intestino delgado. E ele é preenchido por toda a cavidade abdominal ali. Existe intestino delgado preenchendo toda a cavidade abdominal, porque ele é um órgão muito grande, tá? E o processo de absorção ocorre inteiramente lá no intestino delgado. Todas as absorções dos nutrientes vão serem absorvidos lá no intestino delgado. Como que isso acontece? Lá no intestino delgado existem muitos capilares sanguíneos. Então existe um manto de capilares ali que é chamado de mesentério, que envolve ali todo o intestino delgado. E aí cheio de capilares para acontecer essas absorções de nutrientes. Então, normalmente, quando a gente está digerindo alguma coisa, o nosso sangue ele vai todo ali para a região abdominal para poder absorver esses nutrientes. Então, é cheio de capilares ali naquela região. E o intestino delgado ele é muito comprido. Do trato digestório, ele é o maior de todos os outros órgãos. Ele corresponde a 5 a 8 metros de comprimento. Então, ele é muito grande. E ele vai ser dividido em 3 partes, que é duodeno, jejuno e ilho, tá? Então tá a imagem para vocês verem. Ó. O duodeno é a parte inicial aqui. O jejum é a maioria aqui do intestino delgado. E o finalzinho aqui dele é o ilho, tá? Então, duodeno, jejuno e ilho. E aqui no duodeno, gente, é liberado algumas substâncias para acontecer digestões. Que no caso é a bile, que é uma substância que a gente vai estar comentando, e o suco pancreático. Todas essas duas são liberadas aqui dentro do duodeno para acontecer as digestões de proteínas e gorduras, tá? Depois do intestino delgado, o intestino grosso. Então, o intestino grosso é a região onde irá acontecer as absorções de águas, tá? Do bolo fecal. Então, quando entrar ali, já é chamado de bolo fecal, tá? E todas as absorções dos líquidos que a gente ingere acontecem no intestino grosso. Então, o intestino delgado absorve nutrientes e o intestino grosso absorve água, tá? Absorve líquidos. Então, esse bolo fecal, se ele passar muito rápido pelo intestino grosso, essa pessoa irá ter diarreia. Então, se passar o bolo fecal muito rápido, não vai absorver a água, portanto, as fezes vão ficar líquidas. E aí a pessoa irá ter diarreia e vai defecar e vai ter perda de líquido. Então, diarreia é muito perigoso, gente, porque a pessoa vai estar desidratando, né? Ela vai estar perdendo líquido e sais minerais. Se ela desidratar, pode ir à morte, né? Pode falecer por conta disso. Então, diarreia, se você não tratar, você pode morrer por conta disso, tá? Tem o oposto da diarreia, que no caso é a constipação. Quando o alimento fica preso por muito tempo ali e não é defecado, né? Normalmente a diarreia se defeca muito rápido e a constipação não. A pessoa fica uma semana, né, um mês até sem defecar. E aí aquelas fezes ali, elas vão sendo absorvidas, o líquido delas vai absorvendo, absorvendo, até que elas viram uma pedra, tá? Elas impetrificam. E aí, no caso, essa pedra é chamada de fecaloma.
Então isso é muito perigoso, tá, gente? Tanto a diarreia quanto a constipação pode matar uma pessoa. Então, se caso a pessoa estiver constipada, ou também conhecido como prisão de ventre, né? E não conseguir defecar, mesmo tomando laxante e não conseguir defecar, ela vai ter que fazer uma cirurgia para poder retirar essa pedra, tá? Então, normalmente o intestino grosso ele possui 1,5 m e ele é bem mais calibroso que o delgado, por isso é chamado de grosso, tá, gente? E ele é dividido em várias regiões. Tem o seco, o cólon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus, tá? E a região do seco é aonde a gente encontra o apêndice vermiforme. Vou estar mostrando aqui na imagem para a gente poder entender melhor. Então aqui está todo o intestino delgado que a gente estava comentando, aqui está o duodeno, que é o início do delgado, né? Ele passa aqui, fica aqui no meio, no abdômen, e o ilho, que é o finalzinho do delgado. Aí o intestino grosso começa aqui, do lado direito, tá? Então tá começando aqui, esse início é chamado de seco, o início do intestino grosso. Lá no seco é onde a gente encontra o apêndice vermiforme. Ele fica aqui nessa região. Então tá aí, o início é o seco, aí tem o cólon ascendente, que é a parte que está subindo. Depois tem um cólon transverso, que está passando do lado direito para o lado esquerdo. Depois nós temos o cólon descendente, que está descendo. Aí aqui nós temos o cólon sigmoide, porque ele forma um S aqui, se vocês perceberem, ó. Por isso sigmoide, o reto e o ânus, tá? Então essas são as 7 divisões do intestino grosso. Secum, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Então, assim como o intestino delgado, o intestino grosso ele também é totalmente revestido por capilares, porque também acontecem absorções. No caso, vai absorver os líquidos e os sais minerais no intestino grosso, tá certo? Então, ele também é totalmente revestido por capilares. Então, tá aí o intestino grosso. Órgãos anexos. No caso dos órgãos anexos, são os órgãos que vão auxiliar aí o processo digestivo ao longo do trato digestório. Primeiro, são as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são divididas em dois grupos, que são as pequenas e as grandes. As pequenas glândulas, elas estão por toda a nossa boca, e são pequenos nódulos espalhados aí pela boca, né? E eles são divididos em glândulas labiais, palatinas e linguais, são pequenininhas. Já as grandes glândulas salivares, elas são divididas em três partes, que são chamadas de parótidas, submandibulares e sublingual. Para que servem as glândulas salivares? Elas produzem e excretam a saliva, né? Que é responsável aí por estar umedecendo o bolo alimentar lá na região da boca, deixando a boca com umidade para deslizar esse bolo alimentar com mais facilidade. E na saliva também está presentes enzimas digestivas, tá? Na nossa boca já tem enzimas que vão acontecer digestões do carboidrato. Então é na nossa boca que inicia já o processo de digestão dos carboidratos, tá? As enzimas que são responsáveis por isso são a amilase e a petialina, tá? Que são enzimas que digerem aí os carboidratos já logo na boca. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente está comendo um pedaço de pão, por exemplo, ou bolo, a gente sente que ele está sendo derretido, né? Ele até gruda no céu da boca, porque está já acontecendo digestão aí dos carboidratos. Aqui está a imagem das maiores glândulas para a gente poder entender onde elas ficam. A parótida, ela fica bem aqui na região próxima da orelha, aqui, ó, na bochecha ou na mandíbula, né? Tem outra aqui que fica embaixo da mandíbula, que é a submandibular, e é uma que fica embaixo da língua, que é a sublingual. Então são essas as três glândulas salivares. O fígado. O fígado é o maior órgão do sistema digestório aí em questão de volume, tá? Então ele é a maior víscera abdominal que a gente possui. Ela é muito volumoso. E ele possui em torno de 1,5 kg, tá? Então é um órgão bem pesado. O fígado, ele vai ser dividido em dois lobos, tá? O lobo direito e esquerdo, agora eu vou mostrar ali na imagem.
e entre esses lobos existe um sulco que separa esses dois lobos, tá? É igual os lobos lá do pulmão, só que nesse caso é um do lado do outro, por isso lobo direito e lobo esquerdo. E aí nesse sulco, nessa divisão do fígado é onde a gente encontra-se a vesícula biliar, ela fica ali bem próxima ali dessa divisão. E é onde vai estar passando também a veia cava e os vasos linfáticos e nervos ali, passa bem no meio do fígado, tá? E ele possui várias funções. O nosso fígado ele vai metabolizar os carboidratos, lipídios e proteínas, ele também ajuda na digestão desses três aí. Ele produz a bile, que é uma substância esverdeada que a gente vai comentar, que é um líquido que é necessário na digestão de gorduras, tá? Essa bile ela vai ser produzida pelo fígado. Processamento de fármacos e hormônios, toda medicação que a gente tomar e hormônios que passarem pelo nosso organismo, eles vão ser metabolizados pelo nosso fígado, tá? Excreção de bilirrubina. O que é a bilirrubina? Bilirrubina é um metabólito da degradação das hemácias. Quando as hemácias, que é os glóbulos vermelhos, elas morrem, envelhecem, uma substância vai sendo produzida por conta disso. Ela é chamada de bilirrubina. E essa bilirrubina é a que vai dar coloração às nossas fezes e urina, aquela coloração amarelada. Então quem faz essa excreção é o fígado, tá? Excreção de sais biliares, que são sais produzidos por conta dessa bile, que é uma substância ácida, normalmente formam cristais. Esses cristais são excretados pelo fígado também. A armazenagem, ele vai estar armazenando dentro dele glicogênio, que é uma forma de glicose que a gente armazena, uma fonte de energia, e é armazenada no nosso fígado. Fagocitose, que é um processo de defesa contra micro-organismos, né? E a ativação da vitamina D. Então, a vitamina D ela é ativada dentro do nosso fígado. Então, tá aí a imagem. Os dois lobos, né? O lobo direito, que fica aqui encostado na lateral direita da parede abdominal, e o lobo esquerdo. Bem aqui entre os dois lobos a gente tem a fissura ou sulco, né? O que é a divisão, que separa os dois lobos. Aqui logo embaixo nós temos de verde a vesícula, que é a vesícula biliar, que armazena a bile, que é aquele líquido verde que eu estava comentando. De azul aí nós temos a veia cava, que passa aqui no meio, e a veia porta, que é a veia que irriga aí o fígado, né? Juntamente com a artéria abdominal e a artéria hepática, que é a artéria que vai irrigar o fígado, tá certo? Junto com vasos linfáticos e nervos. Tudo passa aqui no meio do fígado, tá certo? Ah, tá. Antes de a gente passar ali para a vesícula, gente, o fígado, ele é o único órgão que se regenera no nosso corpo, tá? Então o fígado ele tem a capacidade de se regenerar, é um órgão regenerativo. A gente pode arrancar metade dele, cortar metade, mais da metade, até 70% a gente pode retirar do fígado, que ele vai se regenerar e vai crescer novamente. Então é um órgão que tem essa capacidade de regeneração. Então ele é um órgão que pode ser transplantado em vida, tá? A pessoa viva pode tirar um pedaço e doar metade do seu fígado para outra pessoa, vivo, sem ter que sem doar através da morte, né? É um órgão que pode ser transplantado por conta disso, porque ele é regenerativo. Arrancou um pedaço, ele vai crescer novamente, tá? Vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é aquele saquinho verdinho que a gente estava comentando, ela possui de 7 a 10 centímetros e ela tem a função de armazenar a bile, tá? Ela armazena 50 ml de bile, que é aquele líquido verde que o fígado produz. Então, eu vou mostrar a imagem para vocês verem, ó. A vesícula é essa verdinha aí, ela armazena a bile que o fígado produziu e toda vez que a gente se alimentar e acontecer as digestões, essa bile vai ser jogada lá no duodeno, que é o início do intestino delgado. Então, joga essa bile aqui dentro do duodeno para digerir as gorduras lá no intestino delgado. Então, tem aqui os canais por onde a bile vai passar. Ela vem lá do fígado através do ducto hepático e vai ser armazenada aqui dentro da bile. E aí, quando acontecer uma digestão, ela vai ser liberada lá dentro do duodeno. Às vezes acontece de pessoas terem cálculos, né, terem pedras dentro da vesícula,
porque aqueles cristais de sais biliares que a gente estava comentando, eles podem virar pedras aqui dentro. Por que isso acontece? Pessoas que comem muita proteína, que comem muita gordura, isso pode estar acontecendo, tá? E aí formando essas pedras, elas podem entupir esses vasos. E aí se entupir esse vaso, vai acontecer um processo inflamatório por conta aí do prolapso da vesícula. E aí a pessoa vai sentir muita dor e pode até morrer por conta disso. Aí tem que fazer uma cirurgia para poder retirar a vesícula. Às vezes também acontece de entupir aqui, e bem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tem um ducto pancreático, que é o tubo por onde passa o suco pancreático. Se essa pedra entupir aqui, pode acontecer também problemas no pâncreas por conta disso, tá? Porque os dois estão ligados juntos aqui, eles vão ser jogados aqui junto. E aí pode acontecer problemas no pâncreas da pessoa, uma pancreatite, por exemplo, por conta de cálculo vesical, da pedras da vesícula, né? Então tá aí o pâncreas. O pâncreas é um órgãozinho proeminente que ele fica atrás do fígado não, do estômago, tá? Então o pâncreas ele fica atrás do estômago e ele produz uma secreção chamada de suco pancreático, que é o suco pancreático que vai digerir alguns nutrientes aí. E esse suco pancreático, juntamente dele, possui hormônios que são chamados de insulina e glucagon. Então, esses são dois hormônios que o nosso pâncreas produz. Esses dois hormônios são responsáveis pelo transporte e armazenamento da glicose no nosso organismo, tá? E ele produz cerca de 1,5 litro de suco pancreático por toda a nossa digestão. Toda vez que a gente digerir, a gente vai produzir essa quantidade de suco pancreático. E o seu comprimento varia de 12 a 15 centímetros e ele é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda, tá certo, gente? Essas são as divisões do pâncreas. E ele possui as funções de dissolver carboidratos, proteínas, triglicerídeos e ácidos nucleicos. Todas essas substâncias são digeridas pelo suco pancreático. Então tá aí a imagem do pâncreas, a gente poder ver aqui a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda, que é o finalzinho. Então ele está vendo que o ducto pancreático está junto com o ducto biliar. Então se tiver pedra na vesícula e entupir aqui, pode entupir e não passar o suco pancreático, e promovendo problemas aí no pâncreas da pessoa. Então aqui está um ciclo, gente, para a gente poder entender sobre os hormônios da insulina e do glucagon. Normalmente, são hormônios que estão transportando a glicose da corrente sanguínea para o fígado, tá? E do fígado para a corrente sanguínea novamente. Quando a gente está com a taxa de glicose alta no nosso sangue, normalmente depois de uma alimentação, a gente aumenta a glicose no sangue. Essa glicose aumentando, ela vai estimular a célula beta e célula alfa, e vai inibir a célula alfa. A célula beta vai produzir insulina. Para que serve a insulina? A insulina ela vai transportar a glicose da corrente sanguínea e armazenar em forma de glicogênio no fígado. Então a insulina ela tira a glicose do sangue e armazena no fígado, quando essas taxas de glicose estão altas. Quando as taxas de glicose estão baixas na corrente sanguínea, vai estimular a célula alfa a produzir glucagon. E aí, quando você está com baixa de glicose, o glucagon vai fazer o quê? Vai pegar esse glicogênio que estava lá no fígado, vai transformar em glicose e liberar na corrente sanguínea. Então, é sempre assim, quando a gente está em hiperglicemia, que é o aumento da taxa de glicose, hiper é muito, né? Hiperglicemia é muita glicose. A insulina vai agir abaixando essa glicose e armazenando no fígado. E quando a gente está com hipoglicemia, que é a baixa de glicose, vai estimular a célula alfa e vai produzir glucagon. E aí esse glucagon vai devolver glicose para o nosso sangue, mantendo tudo em equilíbrio. Então esse ciclo aqui está acontecendo para manter a glicose em equilíbrio, tá, gente? Em homeostasia. Então tem que estar tudo em equilíbrio para o nosso organismo funcionar. Essa célula beta e célula alfa, elas estão lá no nosso pâncreas, tá? Então é isso que acontece aí no ciclo. Então tá aí, gente, uma boa aula para vocês, bom descanso, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.